videolocadora. O que vem na tua cabeça? O que você lembra? Vem nostalgia, vem aqueles sábados que eu ia na locadora e eu lembro do meu irmão falando, não vamos esquecer de rebobinar. Rebobinar, gente. Será que alguém aí em casa lembra o que é rebobinar uma fita? Porque olha, se a gente entregasse sem rebobinar, né, China? A gente pagava multa. E levava esporro da videolocadora, eu lembro disso. A gente faz um convite para você que está aí nos acompanhando para uma viagem no tempo aqui no RIC Notícias Dia. Que tal voltar lá para os anos 90, quando não tinha TV a cabo, não tinha o famoso streaming, né? E para ver os filmes, e inclusive para assistir esses filmes, né? Que tinha que alugar uma fita VHS na videolocadora. Eu, inclusive, quando eu gostava muito de um programa de televisão, sabe o que eu fazia? Eu colocava a fita, apertava play e rec e gravava o meu programa preferido. No quadro Na Minha Rua Tem de hoje, dá para dizer que o sentimento é de nostalgia. A gente vai apertar o play agora, porque na minha rua tem uma locadora, viu? Os aparelhos baratearam um pouco, porém para alguns ainda era coisa de gente rica. Nos anos 80, para ser mais específico, em 1983, começava a aparecer rumores de videoclubes. O Clube do Vídeo seria o precursor das videolocadoras. Como não existia onde comprar ou alugar filmes em VHS, as pessoas se reuniam em lugares como casa, escritórios ou salões para a troca de filmes importados, muitas vezes vindo do Paraguai, de forma nada correta. Filmes que não tinham dublagens, muito mal legendas, traduzidas por outros brasileiros de formas bem amadoras, e a lei de pirataria só seria criada em 1998. Então, tudo que supostamente era pirataria, que aconteceu antes de 1998, estava certo, até chegarem as fitas seladas originais. A história das videolocadoras no Brasil, ela não começa com selagem, ela começa com a pirataria. Pessoas trazendo de fora, do Paraguai, Estados Unidos, legendas sendo feitas por brasileiros que moravam nos Estados Unidos e legendavam vários tipos de legenda. Não tinha uma organização, né? O mercado não tinha uma organização. Eu acho que para eu conseguir falar de VHS, eu preciso falar primeiro das locadoras. Acho que as locadoras eram o grande ponto central de conexão entre as pessoas e os filmes, consequentemente os VHS naquela época, né? Então eu lembro que eu já muito pequeno, por exemplo, minha mãe ia na locadora para alugar filmes para eu e para os meus irmãos lá, pra gente assistir em casa. A segunda lembrança que eu tenho é de ir com a minha mãe em videolocadora, quando ainda estava no comecinho das videolocadoras, né? Depois elas viraram aqueles negócios grandes e tal, né? Grandes prédios e tudo mais. E no começo eram prédios mais módicos, né? Menores. E eu lembro das fichinhas. A segunda lembrança que eu tenho de VHS é essa, é de eu indo com a minha mãe lá e escolhendo o filme através das fichinhas, né? Algumas tinham o encarte lá, a capa do filme, outras eram só escritas à mão mesmo, mas era o sistema de fichinha de papel. E eu lembro de eu alugar alguns filmes com essas fichinhas, Superman 4, da América Video, vários filmes eu vi nesse sistema de pegar fichinha, né? Nossa locadora nunca foi uma locadora grande, era uma locadora pequena, mas era uma locadora de muito movimento, a gente tinha muito cliente e a gente fazia um giro de filmes assim, assustador. Era uma coisa fantástica que a gente viveu nessa época. E os filmes também tinham várias origens. Então vamos falar dos filmes não selados, filmes considerados por alguns piratas, por outros alternativos, porque era a única alternativa que tinha. Ainda não tinha os filmes oficiais. Vinham de diversas formas. De pessoas que viajavam para os Estados Unidos, para outros países, e traziam isso, inclusive até do Japão, traziam esses filmes em VHS, traziam em cópias, e aquelas cópias eles reproduziam e levavam para os videoclubes. Alguns eram locadora videoclube, outros eram num clube social que tinha ali uma parte que as pessoas faziam essa troca
traziam seus filmes gravados, vindo de outros lugares, alguns sem legendas, outros legendados lá fora por brasileiros que moravam lá fora, que faziam a legendagem lá fora em português. Essas matrizes vinham para o Brasil e eles copiavam, às vezes faziam trocas, traziam 2 filmes, levavam um. Então não tinha dono, todo mundo era dono. Iam nesse estojinho, que era o estojo da fita virgem, né? Aí chegava lá no videoclube, então não tinha capa, não tinha nada. Isso aqui era assim, videoclube. Alguns vinham dublados em espanhol, né? Outros vinham legendados, quando vinham do Paraguai dublado em espanhol, ou vinham do Paraguai legendados em espanhol. E às vezes eles vinham do Paraguai sem nada, inglês puro. Tinha dificuldade de alguns por causa do sistema de gravação, o pessoal não tinha muita experiência, ficava preto e branco, não sabiam gravar, enfim. Não tinha uma lei específica dizendo, olha, não pode proibir, é proibido, não pode copiar, não tinha isso. O que tinha simplesmente a questão legal era o Código Penal, artigo 184 e 186, falando aí de fraude de uma forma geral. A lei mesmo que veio disciplinar a questão sobre o audiovisual, principalmente filmes no caso, músicas também, é só em 1998, uma lei do Fernando Henrique. Então esses filmes eles vinham, só que num dado momento, né, ainda não tem lei, não tem oficialização, não tem selagem, não tem órgão fiscalizador, não existe o BV, não existe o Concine, não existe Embrafilme. Embrafilme existia por causa do cinema, né? Mas não tinha selagem que acompanhava o VHS, né? Então, a Embrafilme fazia o controle de filmes de cinema. Mas não tinha o BV, por exemplo, que era um órgão fiscalizador. Então os filmes eles vinham de diversos lugares, montavam nos videoclubes. Só que dos videoclubes acaba isso indo para videolocadoras. Mas videolocadoras com filmes não oficiais. Então não tinha assim esse termo videolocadora, nem existia, né? Era videoclube. No comércio você não ia achar um videoclube nos anos 80 focados na locação de filmes. Não tinha isso. O que tinha era uma loja, uma casa, alguém que colecionava filmes, que tinha muitos filmes. Aqui a gente tinha o Jaime, e o Jaime tinha muito filme. Ele era um cinéfilo e ele gravava mesmo. Ele, como trabalhava com essa questão do audiovisual, ele tinha experiência, ele era profissional, então as gravações dele eram boas, né? Então as pessoas gravavam em casa, aí ficavam sabendo e ia trocando. Mas num dado momento esse negócio ele começa a se organizar. Como é que se organizou? Começam a fazer o quê? As impressões de capa, porque você chega lá, uma fita dessa num videoclube não tem nada, tem um título do filme, às vezes eles colocavam o nome do ator, tipo Van Damme e tal, para as pessoas saberem, né, de que filme que se tratava. E para se organizar, eles precisava ter uma capa, alguma coisa que a pessoa pudesse chegar no filme, né, e ele ler, ter uma foto, para ele ter noção quem são os atores, que tipo de filme que é aquilo ali, né, do que trata. Por exemplo, esse aqui, Asas da Liberdade, né, o filme do Wim Wenders, que talvez inspirou lá o Cidade dos Anjos. Então ele pegava aqui, isso aqui é uma cartolina, essa parte aqui alaranjada é uma cartolina. Aqui uma foto em cima. Aqui atrás, como eu falei, o sulfite recortado, colava em cima, ia no foto, né, que antigamente tinha o foto, colocava naquela prancha e tirava daí uma foto dessa, tipo uma montagem, né? Era feita essa montagem, e aí você fez o primeiro, aí você tinha todos os outros, que daí era só tirar uma fotografia, uma xerox colorida, ou foto mesmo, eles usavam foto. Tanto que alguns você vai encontrar o encarte, você vai achar ele na cartolina, provavelmente uma locadora de bairro que fez, ou uma casa, você vai encontrar na cartolina, e outro você vai encontrar o papel fotográfico, que daí é uma foto impresso
do original, daí dessa montagem sai original, ele fazia daí a revelação da foto no papel fotográfico. Então alguns encartes têm essas particularidades de ser. Esse aqui, por exemplo, é cartolina. Ó. E o filme em si, às vezes ele era telecinado. Agora já tem legendas. Ó, legendado. Isso aqui provavelmente um recorte, ou colado, ou sei lá como, ou feito, sei lá como é que foi feito, não sei explicar essa parte. Mas enfim, tá ali informando que é legendado. Isso então é um exemplo de um filme do período alternativo, né? E alguns dizem período pirata, né? Tem duas fases até o pirata, né? Mais pra frente tem o chamado Denorex, que era já um pirata mais profissional. Então, mas isso aqui é o início, então, de o que ele chamou videolocadora. Ele loca vídeo, né? O pessoal chamava o filme de filme. Vou locar um vídeo lá. Era esse termo. Já locou um vídeo hoje? Não era locar um filme, era locar um vídeo. Olha só, alguns eles não datilografavam, não traduziam a sinopse e mantinham a sinopse do jeito que vinha, do jeito que saía lá o cartaz oficial, mas eles, claro, eles faziam os recortes, né? Cut and Run, né? Inferno ao vivo, né? O Direto do Inferno. Esse filme é muito bom, né? Fala aqui que é aventura, mas é um filme maluco, tem muita violência, enfim. O Cut and Run também é um filme raríssimo, né? Que inclusive só saiu em DVD lá fora, aqui no Brasil não saiu em nenhuma mídia. Mas esse aqui é o período alternativo oficial, eu nunca vi na mão de ninguém. Eu creio que ninguém, eu acho, se alguém tiver legendado, tá? Legendado. Esse aqui é a origem veio da Videoclube do Brasil, que foi uma das maiores videoclubes lá em São Paulo, que iniciou lá em São Paulo com a família Suplicy, tá? Esse é o melhor período, para mim, na minha opinião, o melhor período do home video no Brasil, porque era uma maravilha. Você tinha essas capas assim, extravagantes, né? Diferentes, né? Com exclusividade. Em 84, então começa a vir a oficialização. Então, aí o mercado americano, olhando aqui para o Brasil, já cresce os olhos, fala, a gente tem que ganhar dinheiro nesse cenário, porque os nossos filmes estão presentes ali, principalmente no Brasil, está infestado, a gente está perdendo dinheiro, e eles deram um jeito, então eles mandam para cá o grupo, né? Um grupo grande, e eles falam com empresários de São Paulo, que começam então trazer esses filmes oficiais. Aí vem um controle, isso a partir de 84, aí vem o controle. Então essas fitas agora, né, que elas são extraoficiais, alternativas ou piratas, né? Não se falava muito nessa época de gravação. Uma gravação, não, é pirata, é alternativo, né? O termo alternativo não tinha nada, não existia o oficial. Mas eles vêm com a proposta e chamam aí o pessoal em São Paulo para fazer uma proposta, principalmente para locadoras, que agora já já apareceu o nome videolocação, videolocadora, e aí eles começam então a trazer os filmes oficiais e propõem então essa parceria com os empresários ali. Olha, vamos... E a oferta americana é uma maravilha. A gente dá 3 para vocês oficiais em troca de uma pirata, tá? 3 por 1 ou 2 por 1, salvo engano. E vocês, então, ou seja, quem tinha um estoque ali de 1000 fitas piratas, entregava aquelas 1000 fitas piratas e ganhava 3.000. Era dado, era uma troca. Aí a pessoa ia incrementar, ia comprar mais coisas. Mas a proposta não era de ajudá-los, a proposta era de extermínio das fitas piratas.
Nessa época, então, começa, aí vem o Movimento, vem o BV, aí vem Concine, aí vem os selos, vem Controle, vem a produção em longa escala, a Videolar se instala no Amazonas, começa a fazer a duplicação para a maior parte das distribuidoras brasileiras, daí vem a Globo Vídeo, é uma das primeiras, a Transvídeo, a Look Vídeo, a SIC, né? Eles começam a aparecer daí com os selos, né? Com essa selagem. Aí, mais em São Paulo, narra a história. Houve, isso, matéria de jornais da época, de pegarem fitas alternativas que até hoje nunca foram lançadas oficialmente, nem em VHS oficial, nem DVD, por exemplo. Esse aqui é um exemplo disso. Esse filme é um exemplo disso, que se foi para... enchiam-se grandes depósitos de prefeituras, de secretarias relacionadas a apoio a prefeituras, e vinham as máquinas, puxa na internet você vai ver, vinham as máquinas e passavam por cima. Porque muitas locadoras aderiram a essa troca, né? A esse extermínio, vamos dizer assim. Muitas locadoras aderiram, outras não. Outras não aderiram, quiseram continuar com as alternativas, outras ficaram mesclando alternativas e oficiais. Aí começa a perseguição da UBV, aí a UBV vai para cima, porque aí envolve imposto, envolve controle, né? Agora é crime, estão levando a sério a questão do Código Penal, artigo 184, 186, e aí começa a haver as grandes apreensões. Então, milhares, 15 mil fitas, 20 mil, 50 mil fitas eram passadas com aqueles rolos por cima para virar lixo mesmo. Até hoje não se sabe onde foi parar, né? Enfim, então aos poucos foi havendo um extermínio das fitas alternativas e as seladas começaram a aparecer, né? Apareceu em São Paulo. Foi comprovado que o primeiro filme lançado oficialmente no Brasil foi um filme distribuído pela Macvideo, VCL Macvideo, que é esse filme aqui, ó. Tá? Então, para você que às vezes está iniciando aí, não tem conhecimento sobre a oficialização, este é oficialmente o primeiro filme lançado em VHS no Brasil. O primeiro filme selado, original. É o Ransom. O filme até é um filminho chato que dói. Aventurazinha, um índio correndo pra lá e pra cá, esse índio aqui. Mas não tem muita. Então ele é marcado por ser aqui 1983, VCL Comunicações, né? Ele é o primeiro. São Paulo parece que os Trapalhões são dos primeiros filmes oficiais a ser distribuído. Agora eu lembro dos Trapalhões que é citado. Em 1998, com a chegada da legislação, uma lei específica do FHC, Fernando Henrique, né? Fernando Henrique Cardoso. Aí com a lei específica, daí falando, né, estabelecendo critério, né, o que era o autor, o que era o direito, o que é o direito autoral, o direito de imagem, o direito, né, audiovisual, direito audiovisual, tipificando, né, as condutas e tal, estabelecendo punições direitinho, o tempo de punição para cada. E aí muitas pessoas, inclusive, foram presos aí nesse período de transição. Muita gente foi preso. Mas eram trabalhadores, eram pessoas que estavam defendendo o pão, que estavam, né, trabalhando, só que já vinha naquele embalo de alternativa e alguns conseguiram se livrar de processo, outros não. Mas ninguém morreu por causa disso, né? E chegou o auge do home video, então ele foi aí de 84 até 96. Quando sai daí, quando para a produção do VHS em 2006, encerra a produção de VHS, então eu acredito de 84 até 94, por aí, 95, foi o auge.
Aí, qual é da fita aí? Bem, nesse momento eu tô na cozinha da minha casa. As pessoas que me conhecem sabem para onde eu vou, em qualquer lugar que eu chego, eu espalho coisas do meu lazer, coisas de mim. E nesse documentário, como fala de coisas nostálgicas, fala da ascensão do videocassete, eu não poderia deixar de falar da nossa apoiadora nesse projeto, que é a Naftalina Shop. A Naftalina Shop é uma web loja, é uma loja digital, onde você encontra desde banners a roupa, e roupa da melhor qualidade, viu? Com dizeres nostálgicos, coisas que te remetam a uma época que você viveu ou não viveu. Eu, por exemplo, estou trajando aqui uma camisa 100% algodão da Xena, a Princesa Guerreira. Gravei muito isso em VHS. E eu sei que você se amarra também, coisas desse tipo. Então, eu tenho que te dar essa dica. Também tem loja no Instagram, @naftalinashop. Chega lá com o nosso cupom MVintage10. MVintage10 você vai ter 10% de desconto. Eu tô falando sério, quer ver? Eu tô aqui na minha cozinha porque eu tô tomando um cafezinho. É uma caneca do documentário, bem na fita. Bom, tem diversos modelos lá de caneca. O meu boné é um boné do Bem na Fita também. Tem diversos tipos de boné para você escolher. Tem banner, pôster, como eu já disse aqui. Chega lá e confere. O link tá na descrição. Assim que acabar esse documentário, o link tá na descrição. Chega lá, MVintage10. E aí você vai ter também os dizeres do documentário aí na sua casa, né? Levando a sua nostalgia sempre pro seu cantinho. Ir na locadora não era só assim uma coisa de poder aquisitivo e tudo mais, porque pobre podia fazer isso também. Era um ritual, cara. Né? Eu vou colocar uma roupa, eu vou sair à rua, eu vou à locadora, vou encontrar com outras pessoas que também gostam de filmes, a gente vai bater um papo. Normalmente eu vou ir ou com meu pai ou com a minha mãe, e aí vai ter que ter um filme que ou a gente vai escolher um filme que agrada a toda a família, ou a gente vai ter que escolher um filme para cada um, como é que vai ser? E aí sempre aquele ritual também de alugar na sexta para entregar só na segunda e rebobinar a fita. Então tudo isso, cara, passar pela época da pirataria, né, de tu ter que ter 2 vídeos cassetes, um onde vai rodar o filme original, onde o filme vai ser gravado. As fitas da Play Art, nunca me esqueço dessa produtora, Play Art, elas tinham um bloqueio contra a pirataria, que era um quadradinho que tinha na entrada do VHS, assim, que tu tinha que ou tapar ou quebrar ele para conseguir reproduzir em cima das fitas da Play Art. Nas locadoras tinha fichinha que era a pessoa dona ali da ficha das locações, mas tinha os dependentes que podiam alugar naquele nome. E aí, como eu era de menor ainda, digamos assim, sei lá, 13, 14 anos, eu era dependente e eu ia alugando já os meus próprios filmes. E aí foi que eu tive um contato maior, por exemplo, com os filmes de terror, porque já era algo que eu já ia me interessando, já passava terror na televisão e eu gostava de assistir. Quando eu mesmo pude escolher os filmes, isso foi me dando uma liberdade muito grande e foi aí, eu acho, que eu fui, de certa forma, construindo um gosto pelos filmes, um gosto pelo cinema, tudo isso através das locadoras e através do VHS. Depois também veio o lance de videogame e tal, e aí juntaram, né? Muitas locadoras de vídeo também locavam fitas de videogame. Mas enfim, aqui próximo à minha casa tinha uma locadora muito grande, que era coisa de 4 quarteirões da minha casa, né? O prédio existe até hoje lá tal, embora já deixou de ser videolocadora há muitos anos, a Rubens Video. E, cara, a partir daí eu virei frequentador assíduo já era, né? Já tinha começado com essa rotina de ir em locadora mesmo sem ter videocassete. Eu ia lá, ficava vendo filme, ficava lendo sinopse de filme, né? Porque eu realmente gostava muito daquilo, né, cara? E aí comecei a fazer ficha em tudo quanto é locadora, né? Tinha que ir com o responsável, porque eu era moleque e tal. E passei praticamente a minha adolescência e o começo até da minha vida adulta toda dentro de uma locadora, dentro de videolocadoras, né? Quando a gente ia na locadora, né, eu com a minha família, era sempre um evento, porque na minha cidade não tinha shopping, não tinha cinema, então quando a gente se programava para ir na locadora, que era praticamente todo final de semana, se tornava um evento, porque lá dentro vendia picolé, sorvete, bebida,
tinha um espaço numa dessas locadoras que a gente frequentava, né? Que era um cantinho cheio de revistas. Então tinha as revistas em quadrinhos, né? Tipo as revistas da Disney, da Turma da Mônica, esse tipo de HQ. Tinha também aquelas revistas que vendiam jogos, né? Quando começou a chegar ali a época do PlayStation, né? Que vinha com CD de jogos ou então com CD-ROM, né? Pra colocar no computador. Então tinha essas revistas também. Tinha aquelas revistas de artesanato que também vendia muito. A minha mãe gostava muito de fazer essas coisas de crochê, tricô. Então quando a gente ia na locadora, ela sempre dava uma olhadinha naquelas revistas, né? Não me recordo se tinha revistas daquele estilo para maiores, né? Mas provavelmente tinha. Eu lembro que uma das locadoras que a gente frequentava, que se chamava Arte e Ambiente, era uma locadora muito legal, assim, que tinha bastante variedade, né, de filmes. Quando a gente chegava lá dentro, a gente meio que se dividia, né? A minha mãe sempre ia lá ver os filmes que eram mais estilo filmes pra família. O meu pai sempre ia direto nos filmes de ação. Então esses filmes de artes marciais, né? Filmes do Van Damme. Esses tipos de filme, assim, eram os filmes preferidos dele. Eu, claro, como eu era criança, né? Eu sempre ia nas fitas da Disney, né? Nas animações da Disney. E eu lembro que chegou um certo ponto que eu já tinha alugado todas as fitas da Disney. E aí tinha uns filmes lá que eu não conhecia e que pela capa pareciam ser filmes infantis, mas que eu, na minha mentalidade de criança, eu achava que pelo fato de ser infantil, obrigatoriamente tinha que ser animação, né? E aí eu aluguei, eu não lembro o nome do filme, mas isso já aconteceu umas 2 vezes, de eu ter alugado esses filmes infantis, achando que eram animações, e quando cheguei em casa não era animação, e eu lembro de ter ficado muito chateada, mas isso eu tinha, eu acho que uns 8 anos, 7 anos no máximo, né? E é interessante pensar como era na época, né? Tinha toda aquela coisa da locadora de que você alugava um filme no meio de semana e tinha que devolver no outro dia, mas se você alugasse no final de semana, você podia ficar o final de semana com aqueles filmes para devolver só na segunda. Eu acho que era... Eu acho não, obviamente é quando tinha o maior movimento nas locadoras e era quando eu alugava mais filmes, porque meio de semana era aquela coisa, era escola, eu tinha que estudar, fazer trabalho aqui, trabalho ali, estuda em casa, faz as tarefas e tudo. Aí tinha um tempo que eu ia brincar muito na rua, como eu vim do interior, então a gente brincou muito na rua naquela época com meus amigos, jogava bola na rua ali mesmo, sabe, aqueles futebol de rua, fazia as traves com sandália e tal. E final de semana tinha aquele espaço reservado para ir para a locadora e para assistir os filmes em VHS, obviamente. Eu alugava muito filme numa locadora que era a Fox Video, que tinha lá em Conceição do Coité, a cidade que eu morava, né? Eu não morava em Salvador ainda. E era a principal locadora que eu alugava. Eu gostava muito da Fox Video, eu tinha um acervo de terror muito bom, eu alugava muito terror, mas eu gostava também de alugar muito comédia. Vez ou outra eu gostava de um drama, assim, filme de ação, aventura, mas eu lembro, é muito marcante o meu contato com os filmes de terror e de ver aquelas capas de terror no VHS, assim, na hora de locar, né? A gente ficava assim, passando naquela prateleira, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, e as capas chamavam muito a atenção. E como eu já tinha um gosto por essas coisas, estava começando a gostar de rock, eu acho que tudo se interligou com os filmes de terror. E pra mim a estética do terror em VHS é a melhor estética que se tem para assistir esse tipo de filme. Eu acho perfeito toda aquela granulação, vez ou outra aquele defeitozinho de imagem, aquele ruído aqui, aquela escuridão, que é escuridão mesmo, que te deixa imaginando junto com o filme. A escuridão que desperta aquela imaginação, sabe? E eu acho que o terror ele foi feito pro VHS desde sempre. E eu lembro até hoje, a gente na locadora fazendo a nossa primeira locação, né? A gente maravilhado, né? Com a locadora, tantas opções, né? E eu lembro até hoje, nós alugamos 2 filmes, né? E esse aqui foi o meu primeiro contato com o vídeo na minha casa. Contos do Além-Túmulo é um filme que representa muito para mim por causa dessa nostalgia, né? É um filme também bem legal. E o outro filme foi O Cemitério Maldito. Nós assistimos e daí pra frente não paramos mais, tá? Aqui na minha cidade tinha algumas locadoras, eu lembro o nome de algumas até hoje, né? Porque ficaram marcadas, né? Tá sempre na minha memória, que era a Marmo Vídeo, a Mil Vídeo,
Jarrão Vídeo, que o nome do proprietário o sobrenome dele era Jarrão, Mirage, e uma das últimas que ficaram aqui foi a Maciste. Eu lembro até hoje o número da minha ficha, que eu fui um dos primeiros lá a fazer a ficha, né, foi 88. A sensação de você estar ali com aquele mundo de filmes, né? Claro, dependia da locadora, tinha aquelas locadoras menores, né? Mas tinha aquelas potências que tinham filme de todos os anos, desde o início do VHS no Brasil até o final, que conservavam. Tinham algumas que iam se desfazendo material para comprar novos, outras mantinham tudo, passando aquelas prateleiras, verificando os filmes, lendo as sinopses. E lá mesmo você já ia conhecendo quem frequentava, né? As pessoas que trabalhavam ali, você ia fazendo amizade. Eu, no meu caso aqui, eu fazia amizade com todo mundo. Eu era pequeno, né? Era jovem ainda, né? Não que eu não seja, né? Mas eu era jovem e a gente fazia amizade, né? E aí a pessoa, por exemplo, chegava um lançamento. Aquele, por exemplo, eu lembro até hoje, Robocop 2, que febre aquele filme chegou e eu não conseguia alugar, né? Porque era uma procura enorme e tinha umas pessoas que eu não entendia também, tipo assim, alugava um dia e ficava 5 dias. Eu acho que uma ia passando para algum amigo, né? E aí, com a amizade, a pessoa, deixa comigo, quando chegar, eu guardo aqui para você. Aí você passava lá e depois tava o filme guardadinho lá te esperando. Assim que eu consegui ver o Robocop 2 em VHS. Um programa que a gente tinha era de assistir um filme de vídeo na casa de um amigo. A gente se reunia como uma sessão de cinema para assistir essa raridade que era assistir um filme na casa de alguém, né? Então isso foi ficou muito na minha memória, era uma coisa que a gente fazia muito. Em particularidade, alguns filmes assim de VHS tem um espaço no meu coração que é o Zona TV da Angélica. Dupla de incompetentes! Alto lá! A senhora não tem direito de me chamar de incompetente! Esse filme aqui eu alugava todo final de semana na locadora. Todo final de semana. Até que chegou um tempo que eu tive que ter o VHS, né? Porque não tinha como, tipo assim, alugar mais. E a minha família desistiu e falou assim, não, é melhor Júlio ter esse filme, porque outras pessoas querem alugar o filme e não tinha como, porque já era assim, uma lei pra mim assistir esse filme. E foi muito importante, porque foi o primeiro filme da Angélica, em questão de solo, e eu sempre fui apaixonado, né, por esse filme e sempre tirei muitas risadas, então, assim, sei de qual é salteado, toda essa parte. Eu acompanhei muito esse hábito de alugar, de ir na locadora, cada um escolheu o seu filme, porque eu tinha 2 primos, que eram o Anderson e a Michele, e eu acabava assistindo os filmes que eles queriam assistir. Eu lembro muito que era tudo combinado. Olha, quando você terminar de assistir o tal filme, você tem que pôr para rebobinar. Porque você tinha que devolver na locadora o filme rebobinado. Porque senão você pagava multa, né? E ninguém quer pagar multa. Então isso era um clássico de quem alugava filme, era assistir e automaticamente propor para rebobinar. Por que acontece? Alguns vídeos, isso eu já não recordo tão bem, mas os mais modernozinhos lá para os anos 90, eu sei que quando o filme chegava literalmente ao fim, que acabava todos os créditos do filme, enfim, aí tinha aquelas tarjas coloridas, depois tinha a parte que a tela ficava toda preta, e para finalizar tinha aqueles chuvisquinhos, que aí sim, quando acabava tudo isso, que levava em torno de 10 a 6 minutos, a fita rebobinava automaticamente. E ninguém queria esperar isso tudo de tempo, 10 minutos era muito tempo, né? Para uma criança é uma eternidade, para poder assistir o próximo filme. Então a pessoa apertava lá o REN, que é assim que se fala, a pronúncia, e rebobinava todo o filme, porque não podia devolver sem estar rebobinada, porque pagava multa. As idas às locadoras eram marcantes,
principalmente em época de férias também, porque a gente sabia que tinha aquele tempo, né, para ficar em casa assistindo, e a gente alugava filmes, geralmente eram filmes mesmo, né, não tinha outra coisa assim que a gente quisesse, ou que pudesse também, tá alugando alguma coisa diferente assim, né, na nossa idade. Coração Valente, que eram 2 fitas, Um Sonho de Liberdade, que é meu filme favorito até hoje, O Rei Leão também eram 2 fitas, a fita verde, Jumanji, e filmes dos anos 80 que para nós, devido a esse lag cultural, nós pensávamos ser anos 90, como, o primeiro Predador é de 87, cara. Pelo amor de Deus, olha que criatura maravilhosa, cara. O Predador é incrível, cara, é incrível. E como a gente já tinha ali em 95, 96, já 2 videocassetes, então eu já alugava filme sozinho, né? Eu já saía da escola de manhã, já passava na locadora, pelo menos uma vez por semana eu fazia isso, ou 2. E os filmes mais legais, eu já botava pra copiar. Nada, de lei. Quando tava acabando fita, eu já falava, pai, tá acabando fita. Aí ele já me dava um dinheiro, acho que ele me dava, acho que era uns R$20, uma coisa assim. E aí eu ia na Casa e Vídeo e comprava uma caixa inteira de fita TDK. Era uma caixa de papelão com 10 fitas. E a gente tinha um lugarzinho certo, que aí eu já rasgava assim, puxava uma fita. Nossa, desembrulhar aquela fita, aquele cheirinho de fita nova, né? Aí puxava lá da capa assim, botava no videocassete, novinha. Oxe, bons tempos. Eu comprei muita fita TDK na Casa e Vídeo, né? Isso no Rio de Janeiro, né? E quando teve uma época que a TDK começou a ficar cara, e aí veio as fitas da Samsung, né? E aí eu passei a comprar fita da Samsung, que era boa igual, enfim. Bons tempos. Ali esse foi o ápice. Eu tive locadora de 1993 a 1998. Naquele tempo era uma visita turística na locadora. E a gente acabou montando essa videolocadora, que nós começamos com 133 filmes comprados em São Paulo, na famosa nova loja do vídeo. Só que a gente concorria com gente grande, né, com pessoas de alto poder aquisitivo. E a gente tentou sobreviver e foi dando certo. Trabalhávamos muito e trabalhávamos inicialmente com quadrinhos, com gibis, com sebo, e depois a gente viu que tinha que alinhar para um determinado ramo e a gente foi para isso aí. E aí eu lembro muito bem que alguns filmes são marcantes, isso que é importante, né? Então ficava lá na parede, e não locava, ficava lá na parede. Por exemplo, ficava lá na parede. Esse filme aqui, ó, era um dos que ficava lá. Parasita, aquele que tem aquele verme, né? Inclusive parece-me ser a estreia da Demi Moore no cinema, ainda acho que com 17 anos lá naquele filme. Tem aquele verme lá, mutante, né? E era um filme que ficava lá assim, não locava. O Embalsamado também ficava lá no canto, não locava. Os Slugs também, Lesmas, que é da Transvídeo, tá, esse eu tô vendo, ele tá ali. Filmes que não locavam e ficava lá. A gente lia a sinopse dos filmes. A alegria era esse aqui, ó. Tinha cliente lá que ele passava, um cliente nosso, ele passava o dia inteiro lendo sinopse. Ele não locava nada, mas ele lia todas as sinopses. E até que um dia que eu falei para ele, meu amigo, Claudinei, nós vamos fechar isso aqui, não tem mais. E como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem locador. Eu falei, rapaz, você não é nosso cliente. Mas eu tô aqui todo dia. Eu falei, mas você não loca nada. Mas eu leio todas as sinopses, eu indico o filme. Então, o Claudinei era uma pessoa que ele lia todas as sinopses, ele passava horas e horas ali. Até as revistas, né? Aquelas revistas maravilhosas que as locadoras recebiam, né? Como é que era? Jornal do Vídeo, com aqueles lançamentos maravilhosos. Você ficava, né? Caramba, quando que vai chegar isso na locadora para eu assistir? Porque era muita coisa. E à medida que foi
passando, anos 90, né? Entrando quase nos anos 2000 ali, surgiram muitas, né, distribuidoras. Então o gama de filmes que a gente tinha opção era muitos. Eu lembro quando saiu o primeiro filme do Pokémon, bicho, do Pokémon. Eu e um amigo, a gente gostava pra caramba e a gente sabia que a qualquer momento podia chegar a fita do Pokémon e a gente ia na locadora, bicho, diariamente perguntar pro cara da Fox Video. A gente chegava, e aí, Pokémon chega quando? Um dia a gente foi lá, perguntou, o cara falou, ó, tá chegando sábado de manhã, o filme já tá aqui na locadora. Eu lembro que eu e meu amigo, a gente acordou super cedo, a locadora abriu umas 8h30 da manhã, mais ou menos assim, no sábado. Eu lembro que 7 horas da manhã a gente tava sentado no passeio, na frente da locadora, fechada, portas fechadas, a gente esperando. O dono da locadora chegou lá, a gente tava no passeio, ele ficou surpreso, caramba, vocês já estão aqui. Ele entrou, ele falou aqui, ó, chegou ontem à noite, chegou sexta-noite aqui, as fitas, um monte de fita do Pokémon. Ele não tinha nem registrado no sistema ainda as fitas. E a gente já tava lá fominha pra alugar essa fita com a certeza de que a gente iria assistir. Bicho, nós fomos os primeiros a alugar esse filme, ele pegou um, eu peguei outro. Os primeiros, a gente estreou esses filmes, veio na capa, ainda tava com plástico, ele abriu na nossa frente e fez a locação. Eu lembro que esse filme, eu cheguei em casa, já assisti de manhã, assisti várias vezes esse filme Pokémon. Eu gostava muito de Pokémon. Lembro da minha mãe passando ali pra gente alugar, e aí tinha meio que uma regra ali, minha e do meu irmão, a gente podia alugar uma fita de vídeo e uma de videogame cada um. Que eu acho que isso também, o videogame impulsionou muito as locadoras ali na época, né? E isso acho que começou a acontecer, sei lá, pelo que eu me lembro. Mas lá pra 94, assim, que eu me lembro de começar a alugar fita mesmo, de videogame. Então isso acabou, acho que, impulsionando também as locadoras ali no boom. Lembro de alugar fita de Mega Drive, de Super Nintendo depois. Ter jogado fliperama, cara, pelo amor de Deus, cara, quando eu vi The King of Fighters pela primeira vez, tipo, e Street Fighter, mesmo Street Fighter 2 e o Street Fighter 2 o Turbo, os bonecos eram maiores do que na tela do Super Nintendo, então tem coisas que também só o fliperama proporcionava. Killer Instinct era muito melhor no fliperama do que no Super Nintendo. Cara, tem coisas assim que os anos 90 quem viveu, cara, entende? Ter ido nas locadoras. Naquela época era uma coisa muito mais... uma conexão muito mais forte. Você tinha que fazer aquele ritual, ir no local, escolher, olhar, e aí tinha a questão das capas que vendiam um filme pra você, uma sinopse bem escrita. Então, eu acho que tudo aquilo acabava fazendo a pessoa se conectar com aquele filme. E mesmo que você não gostasse do filme depois de assistir, mas só de você ter criado aquele ritual já era uma conexão com uma obra. E eu ficava indo nas locadoras lá, ficava vendo a revista 7, né? E acabou que eu fui até ficando conhecido nas locadoras, cara. Tanto que, não raro, várias vezes confundiam-me, né? Me confundiam com um funcionário da locadora, né? O pessoal vinha me pedir, onde é que tá a sessão tal coisa, onde é que tá tal filme e tal. Eu ajudava, né? Porque eu já sabia onde estava, que era frequentador assíduo, ficava todo dia e tal. Saia da escola e ia pra locadora. Esse era meu hobby. Mas nunca trabalhei em videolocadora, assim, por incrível que pareça. Eu vivi minha vida toda, ou parte da minha vida, né, considerável aí dentro de videolocadoras, mas nunca trabalhei numa videolocadora. Eu ficava ajudando o pessoal a escolher filme, conversando sobre filmes e tal, né? Conheci muita gente frequentando videolocadoras, muita gente interessante, né? Muita gente que não vi nunca mais, vi uma vez só, conversei pra caramba, depois nunca mais vi, né? E aí quando o videocassete chegou, a gente correu pra locadora pra alugar o primeiro filme, que foi justamente esse filme aqui, American Ninja 3, Dragão Americano, Caçada de Sangue, da America Video, né? A distribuidora do meu coração. Primeira imagem assim, destaque que eu vi quando conectou o videocassete com a televisão foi justamente aquela vinheta maravilhosa da America Video. Seus filmes explodem como dinamite. Aí a locadora começou a fazer pequenos feirões, colocava as fitas que estavam repetidas no acervo, colocava à venda fitas baratinhas, e eu comecei a comprar justamente
as fitas originais de locadora. E com isso eu fui fazendo uma pequena coleção, e essa pequena coleção aos poucos foi se tornando uma bola de neve. E quando você começa a lutar por espaço na sua casa para guardar suas fitas ou qualquer outra coisa que você colecione, é porque a coisa já saiu do controle há muito tempo, né? Tinha uma locadora que o cara fez uma festa junina lá e colocou um monte de doce lá, de paçoquinha e tal. E aí nessa época eu já tava junto com um amigo meu, né? Que nós éramos frequentadores, todo sábado a gente ia à noite. E cara, a gente tava sem dinheiro, fudido, né? Não tinha dinheiro pra alugar filme, não tinha dinheiro pra nada. Ah, vamos comer, né, meu? Começamos a trocar uma ideia lá, comer uma paçoquinha, comer outra paçoquinha. Cara, nós comemos todos os doces do cara, velho. Os caras só faltou botar a gente pra fora só. Tipo, porra, né? Vocês vêm aqui, não gastam dinheiro nenhum, não aluga nada, ainda come todos os meus doces ainda, pô, de festa junina, né, meu? Várias coisas que não saem da minha cabeça, cara. Várias coisas, assim, histórias engraçadas de videolocadoras, né? Eu via os filmes e as capas dos filmes e ficava imaginando do que se tratava aquele filme, né? Por exemplo, lembro da capa do filme do Hellraiser, que me dava muito medo, aquele Pinhead na capa, né? Um homem com uma cara cheia de prego, né? Cheio de espeto. Eu ficava pensando, gente, o que é isso, né? Eu, claro, criança, né? E depois de muito tempo que eu fui assistir o filme Hellraiser, eu até meio que me decepcionei um pouco, porque o Pinhead, ele não aparece do início ao fim no filme, né, como um Fred Krueger ou como um Jason, né, ele é um vilão que ele aparece um pouco menos, se for analisar. Então eu acho que foi assim a minha segunda decepção, digamos assim. Outra lembrança que eu tenho muito assim das locadoras, né, era a famosa salinha dos filmes para maiores. A indústria pornográfica explodiu, porque os vídeos pornográficos eles eram feitos em película. Então eram filmes com história, não sei o quê. E aí os americanos, que são muito espertos, né, que pensam sempre no marketing, acho que fizeram pesquisas assim, e as pessoas não estavam interessadas na história do filme pornográfico, eles queriam ver a pornografia em si. A partir daí, eles passaram a fazer muitos vídeos de pornografia que dominaram o mundo pornográfico e acabou com a pornografia em película, né? E aí, quando explodiu tudo mesmo, quem é mais velho lembra, a gente entrava numa videolocadora e tinha um espaço meio escondido, assim, com uma cortina, que tinha os vídeos pornográficos. E essa indústria, eu acho que o boom dela se deu nesse sentido. Nessa locadora que eu frequentava, a Arte Ambiente, tinha uma salinha mesmo, né? Era uma salinha que tinha uma porta sanfonada, então tinha uma plaquinha, né? Proibido para menores. Era um negócio mais reservado. Mas eu lembro de outras locadoras que eram menores e que não tinham exatamente uma sala, né? Então eles faziam um cômodo bem pequeno, assim, separado por uma cortina, né? E nessa cortina, atrás dessa cortina onde tinha esses filmes, eu lembro que sempre batia curiosidade, né? E para as crianças também, quando chegava alguma criança na locadora, ia olhar o que tinha atrás daquela cortina, né? E dava de cara lá com um monte de filmes para maiores, né? É claro que tinha pessoas, crianças, adolescentes que já sabiam o que tinha, né? E abria a cortina de propósito. Então isso gerava sempre, assim, algumas situações engraçadas, né? Então são lembranças muito boas, assim, que eu tenho daquela época das locadoras, né? O fato é que o cara faz uma lista, uma ficha, e locou alguns filmes, levou para casa e demorou. Ficou demorando, mas caramba. E esse rapaz ainda era o meu sócio. Rapaz, o cara locou aqui, não vai devolver. Ele foi atrás, não achou. Não achou pelo endereço, não achou o cara, não achou nada. Aí ele resolveu ligar no telefone de contato. Aí ele ligou e tal, tô com as fitas aqui e tal, o rapaz locou, não veio devolver. Aí a mulher lá do outro lado atendeu, locou, onde que é a locadora e tal? Não, é que é assim e tal, tô precisando das fitas. Vem aqui no meu local de trabalho, que daí eu entrego elas para você. Eu vou pegar em casa, você vem aqui, não precisa deslocar. Ela, na verdade, ela não queria mostrar onde é que ela morava.
Aí Uhum. o meu sócio foi buscar, chegou lá no local de trabalho dela, ela era professora. Ela falou, então quer dizer que o meu marido locou essas fitas? Locou. Como é que é o nome da esposa? O marido autorizava, a esposa, filhos, amigos, às vezes, para retirar na Tinha uma listinha. Tinha. Qual que é o nome aí que tá quem são as pessoas aí? Qual é o nome da esposa aí? Vê se tá certo o meu nome aí. Eu não vou falar o nome aqui, mas ele... Joana. Joana. Joana! Joana, né? Pera lá. Rapaz, Caraca. mas deu uma confusão. Deu uma meia hora, 40 minutos. Chega lá ele, a esposa verdadeira. E essa história aí? E essa história aí, que vocês foram lá e tal? A gente não sabe, né? Rapaz, o cara tinha... Para resumir a conversa, o cara tinha locado a fita e tinha levado para casa da amante. E essas fitas ficaram quase um mês na casa da amante, no último dia que ele trouxe na casa dele. Mas a esposa falou, essa fita chegou aqui hoje, como que faz 30 dias? Onde é que estava, né? Por isso que ela... E aí descobriu que o cara era envolvido com a amante, e aí deu uma zebra danada, queria bater na gente. E vocês? Bater na gente. A gente descobriu o caso sem querer. E aí Nossa Senhora. O cara ficou bravo, eu sei dizer que muito bravo. Ele tentou agredir, tinha cliente na locadora. Tentou agredir você? Ou agredir ela? Que tentou agredir nós dois, eu e meu sócio. Ela não, eles estavam unidos. Aquela hora o amor aumentou. Né? Entendi. O negócio era descobrir o caso, né? Descobrir aí passou um tempinho assim, tipo 6 meses, 8 meses, mais ou menos. A amante, o marido da amante estava preso. Só melhora. Aí o cara lá na cadeia soube do caso e ele saiu, né? Aí, o dia que ele saiu, ele foi atrás do sujeito. Aí descarregou 5 balas no cidadão. Dentro da locadora não, né? Não, aí já foi 6 meses, 8 meses depois, se encontraram lá, um acerto de conta que teve lá num determinado local, o cara falou, quer dizer que você saía com a minha esposa, né? Pá, 5. O cara era ruim. Mas matou? Ruim. Acertou as 5 balas no cara, não fez nada, só ficou meio mancando e tal, mas já morreu também. O cara, infelizmente, o rapaz, ele tinha HIV. E ele passou... A esposa, bem tempo depois, a esposa faleceu. E ele faleceu um tempo atrás também. Mas foi um fato engraçado e perigoso. Bem perigoso, né? Imagina o tipo de filme que ele alugava lá, né? As locadoras, elas foram uma coisa primordial na minha vida. Tanto para a questão do colecionismo em si, como na questão também do meu conhecimento cinematográfico, né? Porque a gente dependia muito do que passava na TV aberta. E se você ficasse na expectativa de ver um filme do Fellini, um filme do Kurosawa, um filme do Wim Wenders, não era uma coisa comum de estar passando sempre na TV aberta, né? Tinha uma sessão específica que às vezes colocava esses filmes no ar, geralmente era na TV Cultura, ou nas madrugadas da Globo, tinha o Classe A, tinha o Campeões de Bilheteria, Videoclube, né? Tinha o Videoclube também, tinha o Cineclube, esse sim era na Globo, o Videoclube era na Bandeirantes. Então tem essa coisa também, a locadora ela tinha um acervo muito vasto. Eu tive a oportunidade também de trabalhar em locadora e isso me traz muitas boas recordações. Eu aprendi a fazer limpeza de VHS na locadora, o dono da locadora me ensinou. No início eu me atrapalhava, a mola, quando eu abria a tampa, a mola voava para um lado, a fita não ficava muito bem encaixada naqueles roletezinhos da pecinha lá. Então tudo é uma questão de tempo, né? Com o tempo você vai se acostumando, você vai se aprimorando
E hoje eu consigo fazer uma limpeza numa fita dessa aqui de olhos fechados praticamente. Eu não tenho mais nenhuma dificuldade. Eu consigo abrir, tirar isso aqui, tudo direitinho, tentar não rasgar o selo. É uma coisa que você vai se especializando de uma certa forma. É quase que um trabalho mesmo, né? Na verdade, no meu caso, era um trabalho, mas hoje, por mais que seja um hobby, essa marca aqui é um terror para mim. Eu morro de medo dessa marca. Eu já perdi quase todas as fitas que eu tenho dessa marca. Então é comum os VHS aqui no Rio darem mofo, que é um bolorzinho branco que dá em cima do VHS. Que como tem a partezinha de acrílico, você vê lá dentro e você vê quando tá com bolor, quando tá com mofo. E também acontecia, era a parte trágica da época, quando a fita embolava dentro do videocassete. Nossa, com muito uso, né? Acabava que o videocassete ia perdendo a força, então ele dava um craquezinho lá na hora de rebobinar em algum momento e a fita saía de rotação. Na hora do rebobimento, de rebobinar a fita, e ela embolava lá dentro. Era uma coisa horrível quando isso acontecia. Porque tinha que abrir o videocassete, que se você apertasse o eject, ela não saía, ela ficava agarrada lá dentro. Nossa, era o desespero da época. Tinha que abrir o videocassete, parafusar, tirar aquela tampa, aí tirar com cuidado e para devolver a fita depois de uma situação dessa. Quando o magnético dela, que é a fita, embolava, criava partículas de fita amassada, às vezes arrebentava. E quando você tinha que comprar uma outra fita para o próprio estabelecimento, nossa, isso era triste. As mães só faltavam matar, ou quando as próprias mães não faziam isso, até porque não era culpa de ninguém, de criança ou de adulto. Era culpa do aparelho, mas enfim, eram coisas que aconteciam na época. A última vez que a gente frequentou locadora, assim, pra alugar filmes em VHS, foi por volta de 2001, mais ou menos, quando a gente alugou o filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eu já tinha assistido esse filme na escola, porque lá na escola, acho que todas as escolas tinham essa coisa de, antigamente, poder levar um filme para assistir, né, ou as próprias professoras, os professores levavam filmes, muitas vezes eram filmes que não tinha nada a ver com a aula, né, mas na maioria das vezes eram filmes que tinham alguma coisa ali relacionada à matéria que estava sendo passada. E eu lembro que esse filme do Harry Potter, na época era um lançamento, as professoras já tinham passado na escola. Eu comentei sobre esse filme lá em casa, né, com a minha família, e nessa época o meu irmão já era nascido, já tinha alguns anos de idade, né, e aí a minha mãe falou que queria alugar esse filme pro meu irmão, né, porque ela viu que parecia ser um filme legal pra criança e tal. E aí a gente alugou o filme, né, eu assistindo o filme pela segunda vez e tal, e quando chegou no final do filme, né, na fatídica hora de rebobinar a fita simplesmente enrolou lá dentro do VHS, né, do videocassete. O meu pai não tinha jeito nenhum pra mexer com esse tipo de coisa, então ele foi tentar tirar, estragou a fita, estragou o aparelho. E foi a última vez que nós tivemos, então, um aparelho de VHS, né, na nossa casa. Isso já era 2001, se não me engano, né. Hoje em dia eu tenho aparelho de VHS aqui na minha casa, né, eu já não moro mais com os meus pais, mas eu tenho todo um cuidado justamente para que não aconteça esse tipo de coisa, né, porque era muito triste, né, perder, assim, além de ter que pagar a fita pra locadora, ainda estragou o aparelho, né. Meu filho, Leonardo, ele já era mais grandinho, depois quando eu comprei o passador de fita cassete. Ele tinha, na verdade, 12, 13, até 14, nessa época da história que eu vou contar agora. Que o meu outro filho menor nasceu 12 anos depois. E ele era assim, ele fazia coisas sem ninguém perceber. Quer dizer, eu e a Mira, a mãe dele, ou mesmo o irmão, outra pessoa qualquer, né? Mas eu tinha uma babá, que a gente trabalhava muito, não dava para cuidar do filho e fazer, e a Mira da casa, etc. Então teve que ter uma babá. Então, essa babá, eu acho que ela achava tudo engraçado, tudo que ele fazia podia, ela não, porque, né? Tudo tem limite, né? A pessoa ficar com um bebezinho. Bom, aí eu descobri um dia os controles remotos
sumiam. Eu sempre falei, ué, mas tinha um. Esse aqui era do videocassete, esse era da televisão. Que começou a ter isso também, né? Vários controles, várias máquinas que precisavam de controle. Bom, aí eu descobri, eu vi assim ele em cima do sofá e alcançando a janela. A gente morava no 2º andar, então eu vi ele fazendo alguma coisa. Eu falei, esse cara está aprontando. Aí eu fui lá, aí eu olhei, tinha 5 controles remotos lá embaixo, numa parte de jardim que dava para a janela. Aí a VHS, a gente já estava assim, já não estava mais uma coisa que vamos assistir o filme, vamos alugar filme, porque tinha já TV a cabo, certo? Começou a TV a cabo. Mas, de vez em quando, falava, eu quero ver esse filme, botava e não dava nem para entrar o filme dentro. Aí eu falei, aquele cara aprontou. Eu chamava ele de animal, porque ele simplesmente, ele se comportava como um animal. Entendeu? Inclusive, ele não falava, ele demorou para falar porque não precisava. Primeiro que ele apontava assim, e dava tudo que ele queria, fazendo tudo que ele queria. E fora isso que ele fazia essas coisas assim, que era tipo praticamente um golpe, né? Um delinquente infantil ele era. Bom, aí o Leonardo que tinha que fazer essa parte, porque eu também, eu sabia ligar, eu sabia até gravar, tal. Mas eu não sabia, não tinha manha de abrir o videocassete. E isso era a especialidade do Leonardo. Aí o Leonardo abriu, ele sabia, era muito fácil, era só 2. Depois eu aprendi, né? Mas o Leonardo que descobriu que tinha 2 parafusos lá, ou 4, que você tirava a tampa assim e você descobria. O que aconteceu? Estava lotado coisas de brinquedo. Então, fichas do brinquedo de jogar, não sei o quê, dado, coisas, várias coisas que ele foi achando, e tinha aquela tampinha assim. Aí ele falou, aqui vai ser um lugar bom para guardar essas coisas. E ele foi enfiando coisas. Eu não sei se não teve que consertar, porque foi um absurdo, né? Porque a gente ainda ficava tentando pôr a fita. A VHS ficou assim, tipo uma coisa, um cenário assim, na casa. Tinha livros e tal, e aí tinha o velho HS, que a gente não sabia o que fazer, não queria jogar fora também. Por quê? Porque a gente tinha um monte de fitas, inclusive coisas gravadas, né? Filmes, e mesmo os meninos, sei lá, cenas da família, alguém tinha uma câmera, então a gente gravava e depois ficava no videocassete. Então é isso, aí depois foi sendo substituído, mas durante muito, muito tempo ele foi a nossa alegria de poder escolher um filme para assistir, ou coisa, documentário também, ou programas musicais, né? Então é isso, essa foi a minha história com o VHS. Olá, né? Meu nome é Paulo, sou um amante da 7ª Rádio. Essa paixão, né, pela medida começou ali, né? Vamos dizer ali no final da década de 80, né, quando a gente comprou ali
e minha família comprou um videocassete da JVC 4 cabeças, né, onde ali fui, né, de certa maneira, tirar o atraso dos filmes, né, que para mim era lançamento, mas eram alguns que já estavam prestes a passar na TV aberta, né? Alguns não, né? Exemplo, Iluminado, Laranja Mecânica, Caça-Fantasmas, né? Indiana Jones e o Tempo da Perdição, grande vilão do colecionador na época. E VHS é o bolor, né? Ou seja, quando acontecia, né? E também comprava alguns filmes em VHS, que era muito difícil de encontrar. Muito obrigado aí pelo convite e estarei à disposição.